A gente já está na linha com o nosso entrevistado. As férias escolares estão aí e para muitos pais que têm a guarda compartilhada dos filhos, essa é uma época que traz dúvidas e também desafios. Como deve ser feita a divisão do tempo com as crianças? Quais direitos precisam ser respeitados? O que diz a lei sobre esse período? Para esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto, estamos neste momento em linha com o advogado Marcos Cassiano, especialista em direito civil. Seja muito bem-vindo, doutor Marcos. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Coisa boa. Bom dia, caros ouvintes. Estamos aqui à disposição para esclarecer alguns assuntos para vocês no que tange a guarda compartilhada no período de férias. Não é isso? Doutor Marcos, Erli, bom dia pro senhor. Obrigado por Bom participar com dia. a gente aqui. Doutor Marcos, o que é que acontece? Tá nas férias. Férias, né, tem um período que começa e depois vai acabar. Mas se os pais não entram num determinado acordo, doutor, como é que faz o negócio aí? Quem é que fica com quem? Quem é que fica com os dias com os meninos? Como é que define isso aí, doutor Marcos? Pronto. Essa nuance é uma problemática muito grande na nossa sociedade, né? Mas a gente precisa adequar a situação mais benéfica para a criança, né? Caso os pais eles não chegam a um acordo quanto à convivência dos filhos durante as férias, essa convivência, ela, por exemplo, ela pode ser definida pelo juiz que tiver ali acompanhando a causa, como dito anteriormente, né? Tudo em razão ao benefício da criança, né? Mas, por outro lado, antemão a essas férias compartilhadas de forma igualitária, por outro lado, se um dos pais, por exemplo, não tiver ou não tiver tempo em razão do trabalho ou morar em um local distante, por ter essa convivência inferior durante o restante desse tempo, pode ser determinado ainda que durante o período das férias ele possa conviver por um período maior com a criança. Tá entendendo? Então isso aí é difundido entre as partes, mas existe aquela eloquência, né? Eu preciso trazer algo mais benéfico para a criança, né? Ou para o adolescente. Doutor Marcos, a gente sabe, né, que tem um pagamento da pensão alimentícia. Existe alguma modificação nesse período de férias, caso fique acordado entre os pais? Por exemplo, que a mãe fique 15 dias, o pai fique 15 dias. Há Boa alguma pergunta. mudança nesse pagamento da pensão alimentícia, tendo em vista, né, que cada um vai arcar ali com as Uhum. responsabilidades naquele período? Sim, via de regra, durante as férias, o valor da pensão alimentícia ele não vai ser alterado, certo? Sobretudo, vai ser aquele valor estabelecido e acabou. Porém, isso ocorre diversos fatores, né? Porque os custos da criança eles são muito perenes, eles são duradouros, não existe uma alteração. Mas, por outro lado, durante o período de férias, havendo custos elevados com um dos genitores que tiver sob a responsabilidade da criança, a alteração do valor ela pode ser estipulada somente naquele período de férias, em constante um acordo entre os pais ali em determinado momento do juízo. Ele pode se pleitear no processo ou ainda no processo existente ele pode pleitear essa modificação, mas via de regra ela não altera. Não altera. Ô, doutor Marcos, como é que funciona assim a divisão de tempo, né? Digamos que as férias de um menino é 30 dias. Vamos tratar em cima desse número aí. De 30 dias, aí 15 dias fica com o pai, 15 com a mãe. Como é que funciona essa divisão de tempo? Quem é que decide quem fica com os primeiros 15 dias, né? Quem é que fica com o segundo? Se é dividido por semana, eu fico com a primeira semana, o outro fica com a segunda. Como é que faz essa divisão, hein, doutor Marcos? Perfeito, perfeito. Via de regra, não existe uma quantidade de dias estipulados. O que vai acontecer é os pais, os detentores da guarda, definirem em comum um dia para que ele possa conviver com a criança ali naquele período de férias. A gente sabe que em caso de celeumas, por exemplo, em problemáticas com a família, possa ser que não seja chegado a uma decisão entre ambas as partes. É por isso que existe o processo. Isso ele pode ser definido tanto anteriormente no divórcio, o período de tempo, né, que vai passar com cada um, ou um acordo entre as partes. A gente tem que levar em consideração, então até sendo redundante nessa situação, que a convivência com os pais é direito primordial da criança, ou seja, o bem-estar da criança ela tem que acontecer de maneira saudável. Então ali possa ser que os pais eles precisam decidir livremente, em comum acordo, quais os dias precisam ser definidos ali para eles. Então, não havendo acordo entre os pais, via de regra, né, que não existe, eu vou passar 15 dias aqui com meu filho, eu vou passar 2 dias e só. Via de regra, não existe um dia.
tá entendendo? A quantidade de dias certos, mas ela pode ser definida entre os pais ou até mesmo pelo juiz julgador do processo. Tudo isso que o senhor está falando aí, que o senhor fala assim, acordado, precisa ser acordado pelos pais. E isso aí já tem que estar previsto no acordo mesmo, no papel, no documento? Pronto. Necessariamente sim, mas não havendo, é necessário que se haja o chamamento dessa situação no processo para que seja definido posteriormente. Tá entendendo? Então tem que pensar em tudo isso, né? Quando está nesse processo Isso. de divórcio e Isso. que tem essa partilha das crianças, né? Exato. Doutor Marcos, e em caso de viagem, né? Um pai, digamos que um pai ou alguém que vai viajar, o pai ou a mãe, sei lá, vai viajar com a criança, precisa da autorização do outro, né? Isso também? Pronto. Se a viagem acontecer em território nacional, o menor ele pode viajar apenas acompanhado de um dos pais ou responsáveis. Isso tanto em avião, de carro, qual seja, certo? Não se faz necessário qualquer autorização. Porém, para viagens internacionais é necessário acompanhamento de ambos os pais ou autorização do genitor ali escrita, próprio punho, justificada a autorização da viagem, ele não estando presente no momento. Tá entendendo? E aí a gente entra numa vertente. E caso ele se negue a, de forma justificada, dar uma autorização. Pronto, o responsável que deseja viajar naquele período de férias que está com ele, é só comunicar ao juízo para que o juízo seja acionado e ele decida por fazer que a criança viaje com outro pai. Agora tem uns gastos extras também, né? Tipo assim, se a criança ficar numa colônia de férias, já tem um pagamento por fora. Um curso no verão, né? Que às vezes algumas entidades conseguem fazer essa oferta. Algo que a criança queira mais, assim. Como é que faz isso, hein? Tá previsto ali na pensão alimentícia? É de responsabilidade do pai, no caso? Como é que faz, doutor? Pronto, aí a gente precisa ter como ponto de partida, como eu disse anteriormente, o bem-estar da criança. A criança ela precisa crescer de forma saudável. Então, se aquilo for necessário para o filho diante daquele momento, daquelas férias que ele está, digamos assim, gozando das férias do período escolar, certamente os pais eles não são obrigados. Porém, é uma situação assim que deve ser pensada, né? Poxa, sou aqui pai da criança, eu queria o melhor para o meu filho. É sempre questão de senso, né? Doutor, a gente fala sobre questão de senso, assim, a criança vive com o pai ou vive com a mãe, aí a gente está tratando aqui dessa divisão compartilhada de férias. Mas a criança, ela pode opinar sobre com quem ela quer passar as férias ou não? Boa. Com toda certeza, sim. Ela pode opinar. E aí a gente leva em consideração aquilo que eu falei no início. Uma criança, ela deve crescer de forma saudável. Tá entendendo? E atrapalhar esse convívio, certa vez, é atrapalhar o bem-estar da criança, né? O Estado, ele diz, quando eu falo Estado, eu digo a Constituição. A Constituição, ela diz que assim, a criança deve crescer de forma saudável com os pais e é responsabilidade dos pais prover isso, né? Então, consequentemente, a criança, ela pode sim. Entendeu? Tem que ser levado em consideração a opinião da criança. Eu estava até acompanhando o caso da apresentadora Ana Hickman, né? Que o pai ficou 15 dias e agora ela vai ficar os outros 15 dias das férias da criança. Nesse período, né? Qual é a responsabilidade do pai ou da mãe no que diz respeito a dar informações da criança ao ex-companheiro ou à ex-companheira? Por exemplo, né? Eu estou 15 dias com os meus filhos. Eu tenho a obrigação de estar mandando foto, fazendo videochamada, dar satisfação das crianças para o pai das crianças? Eu vou complementar a Polly aqui. Polly é a mãe das crianças. Aí eu tô com os meninos em casa, na minha outra casa. A Polly pode estar ligando direto pro menino para saber como é que tá. Ô meu filho, como é que você tá? Você já comeu? Você já não sei o que? Você tá bem? Ô meu Deus, você tá com saudade? Você quer voltar para casa? Cobrando se pai tá tratando Até que direitinho. ponto isso aí, na lei, doutor, pode ser intervido? Sei lá. Isso. Pronto. A gente leva em consideração os cuidados, né? A gente sabe que ali, até que ponto determinado tipo de contato é saudável. Até que ponto ele ultrapassa para uma perturbação, por exemplo. Não é isso? Então, assim, o cuidado ele tem que ser dado, certamente, porém, a partir do momento que a gente liga demais, que a gente busca demais, a gente já está perturbando ali um outro, não é isso? Então, consequentemente, isso aí a gente deixa para cada pai, tá entendendo? Cada pai ele vai decidir em comum o que é mais legal ali para a criança
ou necessariamente para o convívio entre eles, ali, os genitores. Isso aí a lei ela não define, mas consequentemente ela estabelece que a comunicação ela deve ser primordial. Não se sabe até que momento, até que ponto isso digamos assim, eu vou usar essa palavra, mas não seria essa palavra. Mas assediador, digamos assim, tá entendendo? Então não existe previsão não, mas a comunicação ela deve ser exercida. O bom senso deve prevalecer, mas a gente sabe que nem sempre é assim que acontece, né, doutor Marcos? Exato. Tem mãe, né, tem pai também que quer ligar a cada 15, 20 minutos, quer saber se comeu direito, se quer a foto, quer um vídeo, quer não sei o quê. Acaba perturbando as férias da criança, né? Exato. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta que pediram para eu fazer aqui, o senhor. Digamos que a mãe cria a criança, e o pai vai levar ele para a nova casa dele, a casa dele, para passar as férias. A mãe pode fazer um cardápio, esse menino só come isso, não sei o que, não dê isso, faça aquilo. Pode fazer exigências, né? Pode fazer exigências, ele tem que dormir 9 horas da noite, porque não sei o que, tem que não sei o que. Pode ter exigências colocadas para essa compartilhada, essa compartilhação, ou não sei se... Pronto, isso vai se adequar à saúde da criança. Entendendo? Se no convívio com a mãe ela tem essas regras, com o pai ela pode ter outra, tá entendendo? Mas tudo isso numa guarda compartilhada é definido entre ambos, tá compreendendo? Mas assim, o poder familiar é algo completamente divergente entre ambos. Então, apesar dele trazer essas regras, se ele não obedecer, bom, ele está sendo pai de qualquer forma, ou ela está sendo mãe de qualquer forma. Eu acho que uma das principais dicas que a gente pode dar para quem está nos ouvindo, né, doutor Marcos, é se programar, caso aconteça, né, o divórcio, a separação, tudo que a gente quer é o melhor para os nossos filhos, né, Exato. Independente de qualquer situação que você esteja ali com o seu cônjuge. Então, assim, se programar e pensar assim, planejar, colocar tudo no acordo, no papel, tem que ver Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Réveillon, porque faz parte do dia a dia, né, doutor Marcos? Não tem como pensar depois, né? Tem que deixar tudo acordado. Exato, concordo. Doutor, e assim, qual a principal orientação jurídica, o senhor está falando diante da lei aqui, qual a principal orientação jurídica que o senhor deixa aqui para os pais para esse momento agora? Pronto. A principal orientação jurídica é o seguinte: anteriormente, a gente tinha uma visão muito inadequada do que era a família quando eles se divorciavam e quando as guardas não eram estabelecidas, né? A gente tinha uma visão mais, digamos assim, pretérita, uma visão mais de que as coisas só aconteceriam a partir da briga, tá entendendo? E hoje, com essa evolução social, o mais adequado a se fazer é justamente buscar um equilíbrio entre o convívio da criança para com a situação dos pais. Então, é sempre olhar atentamente a convivência de ambos, como eu disse anteriormente, e primordialmente o desenvolvimento da criança. Só isso. Olhar principalmente para o desenvolvimento da criança. Se aquelas decisões elas estão sendo saudáveis para mim, como ex-cônjuge, ou para a criança. Tendo sempre como ponto de partida o discurso da igualdade entre ele, os filhos e o ex-cônjuge. Valeu, doutor Marcos. Obrigado pela participação, pelas orientações aqui para pertinentes sobre esse tema desse período agora de férias aqui agora. Aguardar o senhor no estúdio brevemente aqui, viu? Qual o seu Instagram, doutor Marcos, para a gente já ir seguindo? Oi? Seu Instagram, o senhor pode passar para a gente seguir? Posso, é @Marcos Cassiano. Marcos Cassiano. Estou colocando aqui. Muito obrigada, viu, meu querido? Muito obrigado também. Bom dia. Bom dia.